pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar de mais um lugar para vocês conhecerem. Hoje é dia de Manaus, capital do Amazonas. O Amazonas é um estado que fica no coração da floresta amazônica e hoje nós vamos conhecer coisas muito interessantes que eu fiz ali. Quando nós chegamos de avião, você já vai avistando de cima a Amazônia, os seus rios, olha que imagens bonitas, as matas, as praias de rio, é uma visão muito bonita à vista aérea da Amazônia. Chegando em Manaus, eu fui conhecer ali um pouquinho da cidade, das suas ruas, das suas construções históricas, casinhas muito antigas. E depois, em seguida, eu fui visitar o Teatro Amazonas, que é um dos pontos turísticos principais do Amazonas e do Brasil. Foi inaugurado em 1896 no estilo renascentista. Era o ápice, o apogeu da época da borracha. Se situa ali no Largo São Francisco e foi construído para atender as elites da época que estavam ali. Manaus foi considerada a nova Paris dos trópicos. Essa é a vista externa do teatro e existem passeios que você pode fazer com visita guiada lá dentro. E é muito lindo, vale a pena. Olha o interior desse teatro. Imagina a pompa que eles viviam aí nessa época. Aí eles dão uma explicação ali sobre a origem do teatro, como foi construído, mostram as suas dependências e nós vamos visitando ali por dentro. É uma construção muito linda, os detalhes da arquitetura são maravilhosos. A decoração, lá dentro tem um salão de festas onde eram feitas as reuniões da elite e é um lugar muito bonito. Tem uma varanda que a gente vê ali a vista externa e a gente vai visitando ali as várias dependências, as cabines individuais. Era palco de todo tipo de espetáculo. Hoje em dia ainda existem óperas e shows que ocorrem nesse lugar. Você se transporta para a época, então é um local muito importante para você fazer uma visita se você estiver ali em Manaus. Um outro local que eu fui visitar foi o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Lá funciona o projeto Peixe-Boi, que é um dos animais que eu mais amo, super dóceis, uma gracinha. Ali você pode visitar os tanques que eles fazem, o tratamento, a criação e todas as etapas do processo de cuidados com essa raça que já esteve ameaçada. Então é todo um projeto de proteção a esses animais tão bonitinhos, tão dóceis. Olha o focinho dele aí. Muito lindos. O INPA fica numa região de reserva da floresta, então você pode visitar ali dentro partes da floresta amazônica para conhecer da sua biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Eu estou aí numa árvore que é considerada a maior árvore amazônica, se chama Sumaúma. Essa daí até que era uma bebê, mas olha só essa outra que eu fui lá na Guiana Inglesa, depois eu vou passar para vocês no programa que eu for falar da Guiana, né? Mas olha só o tamanho das raízes. Aí é a raiz da árvore. E a Amazônia tem muito dessas árvores. Nessa reserva nós vemos várias espécies vegetais. A gente fica andando por um tempo grande ali, tem algumas trilhas para a gente fazer. Chega a alguns locais de lagos. Tem um projeto também de conservação da tartaruga amazônica. Tem tanques ali que eles também trabalham com o tambaqui e o pirarucu, que são peixes típicos da Amazônia. Inclusive, as pessoas comem pratos à base desses peixes. Eu não, no caso, porque eu sou vegetariana. Eles também têm trabalho com lontra. E aí, no meio desse passeio, tem um museu lá que você pode visitar, que fala também um pouco mais sobre a biodiversidade dos animais, inclusive dos insetos, borboletas e etc. Muito legal você visitar esse museu, tem muitas informações ali sobre a região da Amazônia. Fora desse museu, tem uma pequena lanchonete onde eu parei para tomar um açaí maravilhoso, porque afinal de contas, açaí é a fruta típica do Amazonas. E quem veio me visitar ali enquanto eu tomava o açaí? Uns macaquinhos, muito fofinhos, ficavam ali ao meu redor. Eu cheguei a dar um pouco da minha comidinha ali para eles. Gente, quanto que você para numa lanchonete e vem um macaco ali interagir com você? Adorei o meu passeio no INPA. Você não deixe de visitar quando você for para Manaus. À noite eu fui comer lá na região mais badalada de Manaus,
que é o Largo São Francisco, que fica bem em frente lá ao Teatro Amazonas, que eu falei para vocês. E lá à noite tem muitos restaurantes, muitos barzinhos, tem música, bem gostoso o ambiente ali. E eu comi um sanduíche típico lá da região que se chama X-Caboquinho. Esse lanche é composto de pão francês, queijo coalho, banana frita e tambaqui. Tambaqui é um fruto de uma palmeira lá, típico do Amazonas, que tem um gosto um pouco azedo, um pouco doce, e que quando mistura tudo isso no sanduíche fica um gosto exótico e muito bom. Então, se você for para lá, coma o X-Caboquinho. No dia seguinte, eu fiz um passeio previamente agendado de safari na floresta. Então a gente vai até a região do mercado de Manaus e na frente do mercado tem um porto com muitas embarcações que podem levar você para vários passeios ali da região. Eu peguei a minha embarcação e fomos navegando no Rio Negro até os vários pontos que nós íamos conhecer. O primeiro ponto que nós paramos foi maravilhoso, que foi para nadar com os botos. O boto cor-de-rosa. Gente, foi muito emocionante. Nós paramos com o barco num pier ali, onde tem inicialmente uma lojinha de artesanato indígena, e você pode pagar o seu passeio para nadar ali com o boto. O boto fica livre, ele não fica preso, ele está livre ali no Rio Negro, e você desce ali umas escadas e tem alguns peixes que a gente fica oferecendo ali para o boto e ele vem comer ali na nossa mão. Você pode nadar com o boto, você pode acariciar o boto. Gente, foi uma experiência tão maravilhosa. Olha aí esse lindinho, que coisa fofa. Veja aí um pouquinho eu nadando com o boto. Gente, esse é o ponto alto do passeio em Manaus. É você nadar com o boto cor-de-rosa. Então não perca esse passeio maravilhoso. Eu, inclusive, comprei lá na lojinha dos indígenas um boto cor-de-rosa e trouxe para casa. Um exemplo desse fofinho. E comprei também uma lembrancinha de Manaus, né, de uma arara, que juntamente com outras aves é muito fácil de você avistar ali. Nós nadamos um pouco mais ali no Rio Negro. Veja um pouco da navegação. E continuamos o passeio indo visitar uma tribo indígena. Muito interessante nós visitarmos, e quando nós fazemos uma trilha para chegar até o local onde fica ali a tribo, logo no começo da trilha, uma preguiça já veio na minha direção e olha só que coisa fofa, peguei ela no colo. Ai, eu amo animais, dá para perceber aqui atrás de mim. Mas enfim, continuamos essa trilha quando nós chegamos ali na região das Ocas e na região de um salão principal, onde algumas índias já vêm te receber com uma tinta feita de urucum e também de carvão e pintam o seu rosto. Detalhe, gente, é paga, viu, essa pintura? Elas primeiro pintam, depois elas cobram. Índio tá ficando esperto. E aí eu fiz essa pintura no rosto. Afinal de contas, você tem que viver a experiência, né? Aí a gente vê ali eles fazendo algumas apresentações, eles dançam. Depois você pode tirar uma foto com eles ali, com a tribo. Eu andei um pouquinho ali pela tribo, né? Vendo algumas ocas, tirei algumas fotos. E tem um momento em que você pode tirar foto com um jacaré. Olha eu aí com o jacaré no colo. Gente, que fofinho, que coisa mais linda! Conforme eu fui passeando ali pela tribo, né? A gente vê ali alguns locais onde eles fazem ali as comidas deles. Tirei foto com o cacique. Bom, enfim, foi uma experiência muito interessante para conhecer essa cultura diferente, que é a cultura indígena. E aí nós continuamos o passeio, voltamos para o barco, pela trilha novamente, e aí nós vamos ver o Encontro das Águas. Tudo isso faz parte do mesmo passeio que você contrata lá.
E o encontro das águas, gente, é simplesmente fantástico. Como é que pode uma coisa dessa? Dois rios que se encontram, o Rio Negro e o Rio Solimões, para dar origem ao Rio Amazonas. E durante vários quilômetros, as águas andam separadas e não se encontram. Uma água do Rio Negro é escura e a outra ela é uma água assim meio barrenta, amarronzada. Eles falam assim que a densidade das águas é diferente, a temperatura das águas é diferente, então quando elas se encontram demora um pouco para misturar, devido às condições físicas diferentes de cada tipo de água. Mas é uma maravilha natural muito interessante, gente. Você precisa visitar o encontro das águas lá em Manaus. Nesse passeio, nós vamos almoçar num restaurante flutuante no meio da selva, que se chama Rainha da Selva. Tem vários restaurantes, eu fui nesse daí. Muito gostoso, uma delícia as comidas, com produtos locais, mandioca, banana frita, para quem come peixe tinha tambaqui e outros peixes amazônicos, frutas amazônicas, sucos diferentes. E aí, depois de você almoçar, você atrás, né, da onde fica esse restaurante flutuante, tem uma ponte, você consegue ir para um local ali aonde tem um caminho que você vai avistar os macaquinhos. Então você interage com vários macaquinhos, só que aqui uma ressalva, tomem cuidado, porque o macaquinho pega tudo que está na sua mão. Ele acha que tudo tem comida, que na sua bolsa tem comida, que o seu celular é uma comida, então segura bem o seu celular, fecha a bolsa, porque eles roubam tudo que as pessoas levam ali. É muito engraçado. Depois de interagir ali bastante com os macaquinhos, dei banana para eles. Aí nós voltamos para o barco e fazemos o caminho de volta. Gente, eles comem muito lá o pirarucu. Eles têm até uns tanques lá que eles criam ali os pirarucus e as pessoas podem até entrar lá e pescar o seu próprio pirarucu nesse passeio. Mas eu não quis entrar, o moço até me perguntou por quê, eu falei, não, porque a minha relação com o pirarucu é essa aqui. Aí mostrei para ele essas fotos, em que eu estava mergulhando e nadando com os pirarucus, fazendo carinho neles. Eu não como eles, eu tenho uma relação amigável com os meus amigos peixinhos. Aí aproveitamos a navegação, chegamos novamente no ponto de encontro, que é ali em frente ao mercado. Fui visitar o mercado para ver as coisas típicas que são vendidas, que são comercializadas naquela região. E de novo eu fui comer açaí, porque, gente, eu me acabava no açaí naquela região. Uma delícia, gente. É diferente do açaí aqui do Sudeste. Então aproveite estando lá para comer e beber das coisas típicas de lá. Eu te convido a conhecer Manaus, uma região muito interessante no coração da floresta amazônica. Você pode fazer passeios em que você vai interagir ali diretamente na floresta. Já deixe os seus passeios reservados com antecedência e aproveite dessas maravilhas que nós temos aqui no Brasil. Muitos estrangeiros vêm visitar essa região e às vezes você é do Brasil e não foi visitar. Então aproveite. No próximo programa eu vou estar falando de Roraima e das coisas muito interessantes que eu fiz lá. Não perca. Então até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.